Sabe uma coisa curiosa? Por que será que alguns traders conseguem ter sucesso enquanto outros que usam exatamente a mesma estratégia e as mesmas ferramentas acabam falhando? É um paradoxo, né? Vamos mergulhar fundo nisso para descobrir qual é a verdadeira diferença. Para começar, vamos encarar de frente esse quebra-cabeça que tira o sono de muita gente no mercado financeiro, o tal do paradoxo do trader. Então, imaginem essa cena. De um lado, a gente tem a Ashley, do outro, o Casey. Os dois leram o mesmíssimo livro, usaram a mesma estratégia, o mesmo software e, olha, tinham um QI bem parecido. Mas, no final de uma semana, o resultado foi completamente diferente. A Ashley perdeu dinheiro, todos os dias. E o Casey? Bom, o Casey teve a melhor semana da vida dele e até comprou um carro novo. E aí fica a grande questão, né? Se as ferramentas eram as mesmas, o conhecimento era o mesmo, o que foi que separou o sucesso do fracasso? A resposta, garanto, não é o que a maioria das pessoas pensa. A resposta, segundo Harvey Walsh, está na execução. O Casey conseguiu superar aquele abismo que existe entre saber o que fazer e, de fato, ir lá e fazer. Mas por que isso é tão difícil? Para entender essa dificuldade toda na hora de executar, a gente precisa olhar para dentro, para o sistema operacional que todo mundo usa, o cérebro humano, com seu código bem antigo. E o ponto-chave é este aqui. Pesquisas mostram que cerca de 90% de tudo o que acontece no nosso cérebro acontece num nível subconsciente. É isso mesmo. A maior parte das nossas decisões é tomada sem que a gente nem perceba. Pensa nesse software como um Bob, o homem das cavernas, que mora dentro da nossa cabeça. Ele foi programado para sobreviver num mundo de 50 mil anos atrás, não para lidar com os mercados financeiros de hoje em dia. Essa programação antiga, que está lá na base da famosa pirâmide de Maslow, tem uma prioridade clara: sobrevivência. Nosso cérebro está programado para se preocupar com segurança, com abrigo, e não com lucros e perdas numa operação. E o Harvey Walsh fez uma adaptação genial dessa hierarquia para o mundo do trading. Ele mostra como essas necessidades básicas geram medo e ganância. E essas emoções, por sua vez, acabam criando os tais vieses cognitivos que sabotam diretamente a nossa capacidade de execução. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto nesses bugs mentais. Eles são como atalhos que o nosso cérebro pega para economizar energia, sabe? Mas que, muitas vezes, acabam levando a gente para o caminho errado. Então, o que é um viés cognitivo? É basicamente uma regra de bolso, um atalho mental que a gente usa para tomar decisões rápidas. Foi super útil para o nosso amigo Bob fugir de um tigre, mas é um desastre na hora de analisar um gráfico de preços. Por exemplo, o viés de otimismo é aquela vozinha que faz a gente ignorar todos os sinais de que uma operação está dando errado. A correlação ilusória é o que faz alguém acreditar que usar uma camisa da sorte dá lucro. E o viés de contraste? Esse pode fazer uma operação bem mais ou menos parecer incrível só porque o mercado passou horas parado. Ok, então se a gente está programado para cometer esses erros, tem solução? A boa notícia é que sim. A gente pode, digamos, hackear esse sistema. A ideia aqui não é lutar contra a nossa própria natureza, mas sim entender como ela funciona para poder redirecionar essa força. É como um mestre de judô, sabe? Ele não vai contra a força do oponente, ele a usa a seu favor. A gente pode fazer o mesmo com esses vieses. O primeiro hack é bem prático e combate o viés do otimismo. É só virar o gráfico. Pensa bem, uma boa operação de compra, quando invertida, tem que parecer uma péssima operação de venda. Se de cabeça para baixo ela ainda parecer interessante, é um sinal de que o otimismo talvez esteja nublando o julgamento. Para o próximo hack, a solução é, surpreendentemente, analógica. O Harvey Walsh insiste nisso. A ferramenta mais poderosa não é um software de última geração, mas sim uma caneta e um papel. A ideia é manter um diário de execução. Anotar cada operação à mão força o cérebro a prestar mais atenção. E o pulo do gato está aqui. É preciso dar uma nota para a qualidade da execução e não para o resultado financeiro. Isso treina o cérebro a focar no que realmente está sob o nosso controle. E o nosso terceiro hack combate o viés de contraste. Como evitar que uma operação ok pareça fantástica depois de um dia lento? Simples, criando um padrão de comparação objetivo. Uma biblioteca pessoal de operações modelo. A solução é construir essa biblioteca com exemplos do que seria uma operação perfeita. Assim, antes de entrar em qualquer trade,
a comparação é feita com esse modelo ideal e não com o marasmo do mercado que se estava observando. Isso força a objetividade e mantém o padrão de qualidade lá em cima. E tudo isso nos traz de volta ao começo da nossa conversa. O que essa história toda nos diz sobre a Ashley e o Casey? Pois é, a diferença não estava na estratégia nem na inteligência, estava na autoconsciência. De alguma forma, o Casey conseguiu entender e gerenciar os bugs do próprio cérebro, enquanto a Ashley acabou sendo uma vítima deles. Então, para resumir, o segredo é reconhecer que o nosso cérebro não foi projetado para os mercados financeiros. Mas, ao mudar a perspectiva, manter um diário e focar na execução, a gente pode, aos poucos, reprogramar nossas respostas e, finalmente, assumir o controle dos resultados. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Sabendo que operamos com um software tão antigo, a questão talvez não seja se o mercado é previsível, mas sim se nós somos. E mais importante ainda, quem é que está realmente no comando das próprias decisões.